Pegamos a equação do potencial, o que a gente viu? Pegamos a equação de teoria do potencial e a gente viu ela como é que escrevia para fundo variável. Hoje, no final da aula, mas certamente na próxima, vou mostrar um exemplo com fundo variável e vou mostrar um exemplo, como eu havia já comentado para o Hugo, que a gente ia ver uma coisa com múltiplas escalas. Tá? Então vai acontecer pelo menos aula que vem, terça-feira que vem. Se não começar a acontecer hoje. E a gente tem, como eu falei, isso é um playground, essas equações muito boas. Para análise, ela tem sido um playground atual para teoria do potencial não linear em 3D para analistas, inclusive analistas top, virou um problema de interesse atual, tecnologia avançou nesse problema e muita gente está olhando, bacana. Numericamente, é de muito interesse também com técnicas também que surgiram, dentre outras, usar operadores do tipo Dirichlet-Neumann, tá, né? Pedir para vocês darem uma olhadinha por caso simples, e modelos reduzidos de vários tipos. Então a gente olhou na aula passada um modelo reduzido, que é pegar o operador, o problema todo de teoria do potencial, aqui estamos fazendo em 2 dimensões, e reduzi-lo a um sistema mais simples na superfície livre, que são modelos do tipo Boussinesq, que viram KDVs, que podem virar Schrödinger. Eu vou talvez dar um lampejo disso, de Schrödinger, na próxima semana, talvez, vamos ver. Que é muita conta, mas vou passar a ideia para vocês e com o que vocês viram, vocês vão... entendi a ideia principal. Se tiver que algum dia usar, suja a mão e ver os detalhes, tá? E aí tem isso. Então, isso que a gente está vendo, eu chamo de análise assintótica de operador. Que a gente escalona o problema, vê quando escalona. O que quer dizer escalonar? É escolher escalas, escolher variáveis adimensionais, substituir variáveis adimensionais, regra da cadeia, é trivial. O que não é trivial é experiência, não tem muito como ensinar. É como é que você escalona um problema. Uma vez você escolhe a escala certa, bum, é a regra da cadeia, vai. Então, você ganha com experiência, como escalonar um problema. E aí, você faz a análise assintótica dos operadores, que tem várias maneiras de fazer, que é como jogar termos fora, como simplificar, como truncar, como aproximar, como muitas vezes até fazer de uma forma, não tão aproximada. Por exemplo, prestem atenção quando vocês estiverem pensando sobre o Dirichlet-Neumann na faixa, que é simples, é separação de variáveis. Vocês vão fazer de forma exata para o problema, principalmente linear, você pode botar as condições na superfície livre em repouso, logo não é um problema genuíno de superfície livre, porque você sabe onde é que está a fronteira, né? Entende o que eu estou falando, né? Se for uma superfície livre para valer, você não sabe onde é que está a fronteira a todo tempo. É parte do problema. Então, nesse problema, você vai fazer com o Dirichlet-Neumann, em outras palavras, usando palavras, jargão de elípticas, a gente aprende a fazer a extensão harmônica do dado lá em cima, na superfície livre em repouso, de forma exata, em oposição a aqui que a gente aprendeu a fazer a extensão do dado harmônico lá em cima, do dado de Dirichlet lá em cima, fazer a extensão harmônica, falei errado, fazer a extensão harmônica do dado de Dirichlet lá em cima, por uma série de potências. Que aí é aproximado, funciona bem, deu a Dirichlet clássica, tá? Aí quando você faz o Dirichlet-Neumann, você vai ter a integral de Fourier com um multiplicador de Fourier, ou um símbolo, que é uma função em K multiplicando a sua função de interesse. Se você expandir esse cara, eu acho que eu pedi para vocês fazerem isso. Se você expandir esse cara, vai dar potências de K. Quando você tem potências de K em Fourier, cada potência de K é uma derivada. Aí você recupera tudo. Então, você vê, tem várias, como eu falo brincando, macaquices, para muitas vezes também chegar no mesmo lugar, né? Que é um teste de consistência. Tá? E, em termos de análise assintótica, tem também a análise assintótica de soluções. Você sabe qual é o comportamento efetivo de uma solução, que muitas vezes envolve também a análise assintótica de um operador, mas, em geral, o foco principal e é o exemplo que eu vou começar a fazer hoje ou na aula que vem, múltiplas escalas. Na verdade, a gente vai pegar uma equação efetiva também, mas já tem um sabor um pouco mais análise assintótica
também de solução. É claro que é a análise assintótica de operador. A análise assintótica de solução, mais precisamente falando, eu vou fazer hoje, que é a função de Airy, que você pegar a integral de Fourier, olha para ela, é a solução do problema, olha para ela e não sabe exatamente o que a solução está fazendo. E aí você tem que fazer análise assintótica de uma integral de Fourier, um parâmetro pequeno ou um parâmetro grande. Tá? Então, estou aqui nesse papo de 5 minutos dizendo assim, os vários sabores, várias brincadeiras, já que eu falei do playground, que a gente faz com essas equações. Tá bom? Então, olha só, estou continuando com relação de dispersão, eu tenho história ainda para contar para vocês, e é a primeira maneira de verificar se o modelo, dos infinitos modelos possíveis de se fazer dessa análise assintótica via série de potências, você tem infinitas equações de Boussinesq candidatas. Posso ficar trocando de derivada à vontade, posso ficar pegando emprestado o termo do lixo, que eu chamo o truncamento, e muita gente fazia isso para melhorar, fazer isso ou aquilo com a sua relação de dispersão, de padeia, assim, assado. Então, agora, umas imediatamente a gente vê que tem propriedades ruins, outras têm propriedades que fica meio assim, e aí vai para o modelo não linear. Aí eu vou comentar um pouco aqui, Jerry Bonner e colaboradores fazem análise funcional para justamente dizer se o problema está boa colocação, independência de parâmetros, para o caso não linear em espaço de funções. Eu, com mais a minha comunidade, e ainda mais a gente faz muitas vezes tem interesse em ondas em meios variáveis, topografia variando, então a coeficientes variáveis, a análise funcional com a tecnologia conhecida não funciona, porque tem coeficiente variável, então o Fourier, até onde eu sei, não tem muita análise para coeficientes variáveis, e aí a gente faz via análise assintótica formal e computação, dando evidência de que a solução é assim e assada. E é para isso que a gente aprende a fazer métodos numéricos EDPs, como a gente viu no nosso outro curso, com cuidado, vendo que tem que tomar cuidado, que muitas vezes tem uma difusão que é numérica. Então, você não quer que a difusão numérica te diga você faz a computação e fala, a solução está regularizando por causa disso aqui. Cuidado, ela pode estar regularizando por uma coisa espúria, que é puramente numérica. Né? Então, eu acho isso tudo muito divertido, mas a gente aprende por experiência. Né? A gente escuta falar isso, escuta falar aquilo quando está fazendo doutorado, mas eu não saí do doutorado, obviamente, com a mesma facilidade que eu tenho hoje em dia por vendo coisas, vendo pessoas. A gente aprende por experiência. Voltando à velha história. Escalonamento, escolher escalas, adimensionalizar, é trivial, é regra da cadeia, mas escolher a melhor adimensionalização para o que você quer ver, nem sempre é fácil. O ansatz é outra coisa. Pegar um ansatz e substituir, mas isso é cálculo, não é nem EDP. Mas qual o ansatz que vai escolher? Tem que ter uma certa experiência, tem que ter, que eu chamo do chute educado, né? Em inglês, educated guess. Adivinhar de uma forma educada. O que é? O educado não é, por favor, tal, não é isso. O educado é ter uma certa experiência, uma certa educação no assunto. Né? Então, vamos lá. Então, olha só. Então, deixa eu voltar onde a gente estava. Olha, um exemplo que eu tenho aqui na minha página é a seguinte... Então, vou botar assim, o seguinte sistema. Deixa eu já, para economizar tempo, botar linearizado. Tá? Vocês nas notas tem o sistema tá? Então, seja o seguinte sistema linearizado. Né? Quando eu escrevo isso aqui, então agora já estou falando para especialista, não preciso colocar todos os detalhes, mas quando eu escrevo isso aqui, vamos ver se vocês lembram do que eu estou falando.
Né? Por que eu escrevo isso? Porque eu estou dizendo que eu estou botando um modo de Fourier viajante para o eta, um modo de Fourier viajante para o util, que é a velocidade de escorregamento no fundo, certo? Quando eu falo o modo de Fourier viajante, todos nós já sabemos, é elevado a i kx menos ômega t, só que cada um tem uma amplitude diferente, A e B, dá um sistema linear em A e B, e para ter solução não trivial, que é igual a zero, não tem forçante, a gente precisa que o determinante da matriz seja zero. Isso nos dá a relação de dispersão. E que fica da seguinte maneira. Tá bom? Tá? A gente tem a relação completa, então, vou botar aqui assim, já um pouco num português estranho, mas já é conversa de especialistas, dispersão completa, que é a relação de dispersão para a teoria do potencial completa, a gente sabe que é isso aqui, né? Né? E aí a gente pode perguntar, bem, o que aconteceu quando a gente saiu da teoria do potencial, que a gente tinha essa relação de dispersão completa, e essa aproximação de Padé? Então eu escrevo o seguinte, olha, isso aqui se eu expandir em beta, é isso aqui, tá? É só fazer. Expansão da tangente hiperbólica vai ser isso aqui. Se eu expandir em beta, né? E aí, esse daqui, se eu também fizer uma expansão, aproximação polinomial dessa função racional, eu tenho isso aqui. Tá bom? Eu acho que eu comentei isso na última aula, e uma maneira rápida de fazer isso aqui, você pode fazer isso aqui tomando derivadas, fazendo série de Taylor, né? Um truque mais rápido ainda qual é? Pensar que esse dominador aqui olha só, esse termo aqui para beta pequena é menor do que 1, isso aqui é menos isso aqui, pensar que isso aqui é a soma da série geométrica. Aí multiplica aqui, pega os dois primeiros termos, tchau, não precisa nem pegar a derivada. Tá claro? O truque para ser rapidinho, né? Tá? Então, olha só, o que eu vejo aqui? Eu concluo, isso aqui na verdade é um pequeno teste de consistência, né? De que, como a gente está falando de um problema fracamente dispersivo, porque agora o problema está linearizado, como é fracamente dispersivo, olha só, para beta pequeno, vou botar assim, ó, há uma certa equivalência entre esses dois. Em termos de primeira ordem, a dispersão é a mesma. O que você pode falar desse termo daqui e desse termo daqui? O que vocês podem falar? Rapidinho. 2 segundos só para pensar. A primeira coisa que vem na cabeça. Não tem nada para falar? Não, isso sim, isso é definição. Mas o que tem que falar? Uma coisa, um comentário, né? Assim, digamos assim, divertido, interessante, ou, enfim, não é? Estou exagerando, porque é simples. Para beta pequeno, esse cara é pequeno, tá, mas tem uma coisa um pouquinho mais interessante do que isso. Para beta pequeno, esses caras são pequenos. São diferentes. Isso, essa é a coisa, são diferentes. Porque na expansão, isso aqui veio de uma tangente, isso aqui veio de uma função racional. São diferentes, mas como são pequenos, a gente não está se importando com isso. E se você botar no computador um modelo que tenha essa relação de dispersão daqui e outro que tem essa relação de dispersão daqui e a onda for longa,
inclusive com o Davi agora, a gente tem fazendo testes e tudo mais, né, com outros modelos mais complicados, a gente faz essas coisas numericamente, que é bom para a gente ver que está certo. Que é, você pega o seu modelo, faz tudo, e aí você bota um dado inicial, uma onda desse tamanho, aí você bota o dado inicial com a onda mais longa e tal, mais longa, muitas vezes você nem mexer no beta. Se mesmo botando na onda mais longa, você vê que a propriedade de dispersão desse modelo se parece cada vez mais com esse, você não vê diferença. Porque esse cara é pequeno, apesar dele ser diferente. Ou seja, efetivamente, a dispersão está sendo, no intervalo de tempo que você está analisando, controlado por isso aqui. Agora, pense que tudo isso depende do intervalo de tempo. Se você fizer um intervalo de tempo muito longo, aparecem diferenças. Tá? Tá? E é quase como se você pudesse pensar como se você reescalonasse também. Enfim, é diferente. Deixar assim é diferente. Tá? Então, essa é a primeira conclusão. Ok? Então, isso aqui é uma aproximação de Padê com um polinômio de quarta ordem dividido por um polinômio de segunda ordem. Tá bom? Então, o que mais de divertido a gente pode falar? Eu já falei de aproximação de Padê para vocês aqui, né? Nesse curso, não já? Tá. Então, tá. Deixa eu ver se eu consigo aproveitar esse espaço aqui. Eu gosto sempre quando posso manter o máximo de quadros sem apagar, porque a gente vai para lá, vem para cá. Então, olha só. Que tal o sistema tá? Então, vamos ver aqui, olha só a diferença. Então, a diferença aqui de novo, é meio que macaqueando com termos. Eu vou depois apresentar um sistema um pouco genérico para vocês e indicar um artigo onde tem, né, de analistas olhando toda essa família de sistemas. Agora, esse coeficiente aqui está desligado, quer dizer, não tem dispersão nessa equação, e nessa daqui houve uma troca de U por eta. Então está aqui, ó, U de T com eta x, pode botar até aqui e já substitui. Tá? Né? Dá para fazer de cabeça, inclusive, você trocou o sinal mais. Tá? Aí você vai e faz a relação de dispersão e você vê o seguinte. Tá? Não vou fazer as contas para vocês, está nas notas. Sai isso aqui, ó. Tá bom? Aí eu peço para vocês, e vou pedir uma coisa que a gente não falou ainda, vamos ver. Mas aí eu falo assim, ó. Papo de vendedor. Ó, pega esses dois sistemas aqui, eu estou colorindo aqui para a gente ressaltar quais são os dois que eu quero que vocês façam conversa de vendedor, quer dizer, fala assim, vantagens, desvantagens, esse que eu chamo brincando de conversa de vendedor, entre esse sistema e esse sistema, ou seja, entre esse sistema e esse sistema. O que vocês têm a dizer para uma pessoa interessada nesses sistemas? Pode dizer coisas boas, pode dizer coisas que aparentemente não são tão boas, ou são estranhas, que precisamos pensar um pouco mais, enfim. Então, o que vocês têm a dizer? Tem coisas para serem ditas, umas óbvias, outras não tão óbvias. Vocês vejam que a matemática é simples, né? Sistema linear, análise Fourier com modos viajantes, pum, 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 saem duas relações de dispersão. Essa é isso aqui, essa é isso aqui, tá? Então, são os dois sistemas. E aí, o que a gente pode dizer? Deixa eu dizer a primeira coisa para vocês, já que vocês estão demorando um pouquinho, vou dizer a primeira coisa que é a mais óbvia. E depois tem uma outra.
Essa daqui, a relação de dispersão dela é exatamente isso. E essa daqui, a relação de dispersão dela é isso mais uma correção. E que, de novo, para beta pequena, para ondas longas, efetivamente o comportamento deve ser parecido. Certo? Quer dizer, é consistente. Não fiz nenhuma coisa errada na hora de truncar meu operador da teoria do potencial e chegar aqui. Tá? Não fizemos nada de errado. Mas agora, eu chamo a atenção de vocês que vale a pena a gente olhar para isso daqui e isso daqui e fazer um comentário a mais. Agora é esse fácil, mas como a gente não falou sobre isso, fica difícil por inexperiência. Matematicamente é fácil. Por experiência é que complica a coisa. Que fala, ai, nem sei o que o André está pensando. Claro, talvez que vocês nunca pensaram nisso. Tá? Na verdade, tem 2 comentários a fazer. Esqueci, tem 2 comentários a fazer. E os dois estão até estão meio que relacionados. Vou ajudar vocês. Posso ajudar ou não? É? Tá bom. Não vou falar nada, tá? Vou ficar mudo. Sim, velocidade de fase. E aí? Vou falar. Está dando igual a aproximação de valer essa nova é aquela de cima. Não, isso a gente já falou. Agora é o seguinte, vou falar agora em linguagem mais da aplicação, mais física, porque ajuda na parte do que falar só uma matemática em função isso, função aquilo. Polinomial, racional e tal. Esses modelos todos que a gente está fazendo são modelos para ondas... Ondas longas. Tá? Mas, quando a gente fizer a transformada de Fourier, usar a série de Fourier ou transformada de Fourier, aqui é transformada de Fourier porque não tem fronteira, é na reta toda. A representação em Fourier da nossa onda é para cá de 0 a infinito ou de menos infinito a infinito, concordam? Então, eu estou falando só de ondas longas. K é o número de onda. K alto é onda curta. Porque K é 2π sobre lambda. Então eu vou ter onda curta na representação de Fourier. Apesar de que matematicamente eu tenho uma onda longa. Tem alguma esquisitice? Não. Pensa na gaussiana. A gaussiana é uma ótima coisa para tranquilizar a gente. Tá nervoso, toma uma gaussiana. Por quê? Porque a gaussiana, a transformada da gaussiana em Fourier, é uma gaussiana também. E a gente sabe que quanto mais gordinha a gaussiana no domínio físico, mais magrinha ela no domínio de Fourier, porque precisa de menos modos. E mais magrinha no domínio físico, variação rápida, precisa de frequências mais altas no domínio de Fourier. Tá? Mas, de qualquer maneira, em Fourier, a gaussiana decai exponencialmente rápido. O que significa, se for pensar numa norma L2, o que seja, até porque a gente tem Parseval e tudo mais, as amplitudes dos modos altos é exponencialmente pequena, desprezível. Concordam? Tá? Então, o modelo é para onda longa, que é uma gaussiana relativamente gordinha. Tá? Essa gaussiana relativamente gordinha vai ter todos os modos de Fourier diferente de 0. Porque a gaussiana nunca é 0, não tem suporte compacto. Tem, de vez em quando, a gente fala suporte efetivamente compacto, porque a partir de um certo momento, numericamente, a gente pode truncar e tudo mais, mas não é suporte compacto, né? Então, aqueles modos muito altos vão ter uma amplitude exponencialmente pequena, mas vai existir. Tá?
pensando nisso, pensando por exemplo, na gaussiana, volto a olhar para essas fórmulas daqui. Qual é a velocidade? Vamos começar assim, olha só. Qual é a velocidade de um modo da gaussiana quando o k vai para infinito? Esse aqui está limitado. K2 sobre K2 vai dar uma constante aqui, que é o quê? 1/3, sei lá, não é isso? Né? Está limitado. Qual é a velocidade desse aqui quando o k vai para infinito? Infinito. E pior do que isso, toma cuidado, porque na verdade a velocidade, isso aqui está ao quadrado. Então tem um certo momento que isso aqui vai ficar negativo e vai ficar com uma velocidade imaginária, que significa um crescimento exponencial, que é mais ou menos isso. Olha só, se você tiver um E elevado a I kx menos ômega t, esquece até da velocidade, pensa só com ômega. Se for o caso, ômega ao quadrado, k ao quadrado. A gente tem mais ou menos ômega. Se tirar a raiz disso aqui vai dar um número imaginário. Bota um número imaginário aqui, mais ou menos, vai ter uma componente que cresce exponencialmente. Então é um modelo que já se vê que não é bom. Tá claro? Tá? Então, essa é a moral da história aqui. Então, aqui, ó, vou botar só assim como lembrete, temos um K, chamar assim, estrela crítico, tá? Que é raiz de 3 sobre beta, que a partir daí fica maior do que 1 e, puf, vira um número imaginário. Tá? Então, esse modelo aqui vai fazer com que frequências altas, que são fisicamente irrelevantes e matematicamente importantes para descrever uma função suave, que o rabo da série de Fourier, da transformação decai muito rápido, vai fazer com que aqueles modos cresçam quando eles deveriam estar sempre com uma participação limítrofe. Certo? Uma participação só na representação da função, porque fisicamente nem faz sentido. Tá? Então, está aqui um exemplo já de um modelo que, não gostei. Ok? Então, ok, vou falar daqui da KdV linear. KdV linear, se a gente fizer a relação de dispersão, é fácil, não vou nem fazer, vocês sabem. Vai dar isso aqui, ó. Ou, né? Tá? Mas aí, o que a gente pode comentar aqui? É bom para a gente ver essas coisas todas, para a gente estar sempre alerta, tomar cuidado também, não sair falando de forma... Parece similar, mas não é a mesma coisa. Similar, mas não é a mesma coisa. Então a gente tem que tomar cuidado para não sair se precipitando e... exatamente, não está ao quadrado. Então a gente tem que tomar cuidado para não sair se precipitando e sair batendo, reclamando, quando... cuidado um pouquinho também. Então, primeiro, similar a isso aqui, mas não tem um quadrado. Então, não tem crescimento. Certo? Não tem crescimento. Tem uma coisa que me chama a atenção de uma forma esquisita. Aí você fala, a gente sabe que a KdV é boa, então já ficaria um pouco assim, mas o primeiro impulso seria, isso aqui é ruim. Mas a coisa que me dá a sensação, a princípio, ruim é a seguinte,
A KdV foi uma equação que a gente desenhou para ser ondas só para a direita. E olha o que você vê aqui. Onda para a esquerda. Então vai ter um K crítico, a partir do qual vai ter modos viajando para a esquerda. Mas são modos que, em princípio, não são físicos, são modos curtos e que são mais para representação matemática, como eu disse, tá? Em princípio. Tá? Então, ela não tem um crescimento, tem modos que viajam para a esquerda, tem uma coisa que numericamente pode dar dor de cabeça, é que esses modos que viajam para a esquerda, a velocidade deles é ilimitada. Certo? Porque quando o K vai para infinito, e se você tiver dependendo do seu método numérico, ele pode sofrer com instabilidades, apesar daqui não ser um modelo hiperbólico, mas do tipo CFL, que é velocidades muito altas geram instabilidade. Vai depender do método. Tá bom? Tá? Mas, por outro lado, sabe-se, e a KdV foi inclusive desenhada para isso, projetada para isso, que na verdade a não linearidade, essa aqui é linear, mas a não linearidade com essa dispersão dá uma onda viajante, então não tem nada crescendo, está tudo bonitinho e está tudo muito certo. Tá? Mas a gente vai falar mais ainda hoje da KdV linear. Então isso aqui ó, parece ruim, a tensão numericamente pode dar dor de cabeça, mas não é nenhuma coisa também dramática. Tá? Então baseado, acho eu, um pouquinho nisso, algum desses fatos, em 72, esses três autores aqui, ó, famosos, o Jerry Bona, que já veio ao Brasil várias vezes, ainda ativo, o Benjamin, muito famoso em inglês, mas já faleceu uns anos atrás, muita coisa com o nome dele. Tem essa equação, um artigo publicado em 72, que chama-se equação BBM, pelo nome deles, Benjamin Bona Mahoney, BBM Equation, tá? O artigo, para quem quiser, é Philosophical Philos Transactions da Royal Society de Londres, série A. Tá? Então esse paper Benjamin Bona Mahoney, olha só o que eles fizeram. E vou contrastá-la com a KdV. Então, de certa maneira, os BBMs, Benjamin Bona e Mahoney, fizeram uma troca, e eu acredito que o primeiro impulso deles é um impulso até certo ponto trivial, que a primeira troca deles foi essa aqui, ó. O primeiro impulso deles foi esse aqui, trocar uma derivada em x por uma derivada no tempo. Você faz isso usando essa parte da equação. Note que na forma que a equação está escrita e da maneira que as pessoas fazem análise, muitas vezes já sumiu o alfas e os betas, mas para a gente, que agora já viu tudo, sabe que isso aqui é um termo, em princípio, fracamente não linear, fracamente dispersivo. Então eu tenho um alfa e um beta aqui, quando eu troco esse cara por esse cara daqui, vai simplesmente mudar o lixo, que é de ordem mais alta, porque tem um beta aqui, vai ficar um, né? Tá claro? Apesar que aqui já está feito de uma forma que já sumiram os pequenos parâmetros, porque você vai fazer a análise funcional dessas equações, de propriedades delas. Tá?
e muita coisa ligada também à geometria dessas equações, KdV. A KdV é um sistema completamente integrável, tem infinitas grandezas que se conservam. Peter Lax foi um grande nome nisso, aí pares de Lax surgiram, enfim, muita coisa surgiu nos anos 60, 70 da análise dessas equações, depois 72 fizeram isso. Mas eu tenho muita intuição, fosse que essa equação começou pelo fato de se fazer essa troca daqui, e olha o impacto que isso aqui tem. Então, se quiser, compara essas duas equações, tá? Essa daqui poderia-se, usando o beta, se tivesse o beta ali, fazer a série de potências aqui também, série geométrica, perdão, e fazer, tá? Então, em primeira aproximação, elas são iguais, só que o fator, e isso é um fato que a gente aprende, já vou mencionar para vocês uma coisa também que está na minha cabeça, a gente aprende que o fato de a gente ter derivadas cruzadas, sempre que tiver derivada cruzada, principalmente em termos de dispersão, vai dar uma aproximação de Padê. E por quê? Porque isso vai ficar com um ômega aqui, um k ao quadrado aqui, você vai ter que botar o ômega em evidência e dividir aqui por 1 mais o k ao quadrado. Olha, pelo 1 mais o k ao quadrado. Dá para visualizar rápido, né? Então gera uma aproximação de Padê, derivadas trocadas. Tá? E aí, com isso, a BBM ficou muitas vezes conhecida como em inglês, assim, ó, Regularized Long Wave Equation. Equação para ondas longas, equação regularizada para ondas longas. Por quê? Porque deu uma regularizada nas frequências altas. Primeiro, aqui ninguém muda de direção, tá? Ó. Aqui ninguém muda de direção. Em primeira aproximação, para K0, a velocidade é a velocidade 1 de águas rasas, que nem lá também era. Aqui o 1, tá? Não há, e para as ondas que são puramente matemáticas e não são físicas, as ondas curtas, a velocidade dela vai para 0, quando o K vai para o infinito. Então elas ficam lá paradas, já não fazem muita coisa, então esse é o modelo de ondas regularizadas, e que em termos dispersivos, na banda de frequência que importa, que seria da gaussiana, ou de uma onda solitária, no caso não linear, que parece uma gaussiana, mas é uma secante ao quadrado, a banda de frequências realmente ativas, a dispersão é mais ou menos a mesma para as duas. Tá? Então, comentários. Tá? Então, comentários. Veja que diferente comportamento para K muito maior que 1 quando comparado com essa daqui. Tá? As duas, assintoticamente, são equivalentes. Certo? As duas são assintoticamente equivalentes. Mas eu vou fazer alguns comentários sobre elas já já, um pouquinho mais de comentários sobre elas já já. Tá? Um deles... Então, eu vou fazer alguns comentários para ela já já. Deixa eu só fazer aqui um comentáriozinho que eu acho saudável para quem já fez análise numérica, quer dizer, comigo, ou métodos numéricos EDPs, já viu isso. Para quem não fez, também talvez já saiba isso, mas eu acho que cabe aqui um pouquinho, então eu quero fazer um comentário que é o seguinte. Aqui um comentário com uma certa, digamos assim, analogia frouxa. Uma analogia meio... Então, não chega a ser analogia, mas só eu gostaria de chamar a atenção. Olha só, se eu estiver resolvendo
EDO no computador, ou numericamente, seja o que for, né, a gente sabe que se A for diagonalizável, isso aqui a gente tem um sistema equivalente dZdt com a matriz diagonal. Então basta estudar isso aqui, certo? A troca de variáveis, a gente já viu isso alguma vez na vida. E agora a gente sabe também que a gente pode ter 3 métodos numéricos. Euler explícito, Euler, que eu vou chamar de Euler explícito, Euler implícito e a regra do trapézio. Tá? O Euler implícito, explícito, perdão. O Euler implícito e a regra do trapézio. É isso aqui. Isso aqui é o Fn e o Fn mais 1. Tá? E aí, o que a gente chama de análise de estabilidade absoluta que a gente quer ver isso no problema teste, que é isso aqui, enfim. A gente faz o seguinte, a gente vê a região de crescimento, né? A gente vê o seguinte, que o Euler explícito, na verdade, nem estou fazendo tanta análise de estabilidade, enfim, não importa. O Euler explícito, eu posso escrever o seguinte, que o yn é igual a 1 lambda delta t n y elevado a zero. O Euler implícito é yn é igual a 1 sobre 1 menos lambda delta t n y0 e trapézio é yn 1 menos delta t lambda sobre 2, 1 mais delta t lambda sobre 2 n y0, tá? E a solução exata desse problema é yn é igual a E elevado a delta t lambda n y0. Tá bom? É trivial o que eu fiz? É, né? Tá todo mundo, né? Eu pulei uns passinhos, tá no papel, mas... Porque o que, né? A gente tem aqui, ó. Esse aqui é resolver aquele método e voltar N vezes até chegar na solução no dado inicial. Esse aqui é a mesma coisa. O que vocês percebem que eu estou fazendo aqui? De repente eu mudei para métodos numéricos. É um certo comentário, um certo paralelo. A palavra nem analogia. É um certo paralelo que a gente fez, que é o seguinte. Oi? Não, a gente pode ter um stiff problem, mas aqui não tem não. O problema vai ser stiff quando a gente tem vários valores próprios em escalas separadas. E aí precisa na verdade, numa frequência muito alta,
a solução, na verdade, nem depende muito daquilo, mas a gente precisa usar um passo no tempo pequeno, só por questão de estabilidade e não por questão de precisão. Tá? Aqui não tem nada de stiff, não. Aqui o que eu quero mostrar é bastante simples. Eu quero mostrar o seguinte, eu tenho 3 métodos numéricos para tentar capturar, para tentar resolver a solução desse problema daqui, que é um e elevado a y, que é melhor, y0 é elevado a lambda t. Certo? Mas como eu vou botar tn, isso aqui é a mesma coisa que n delta t, já que eu estou com tempos discretos. Certo? Se eu estou com n delta t, eu estou com delta t, n. Certo? E agora olha aqui. Compara tudo que está dentro de parênteses com o que está dentro de parênteses aqui. Eu tenho 3 métodos numéricos, que isso aqui é a solução exata do método numérico. E olha que interessante, é isso que eu quero chamar a atenção para vocês. O que está em parênteses é uma aproximação dessa exponencial. Certo? Eu podia chamar isso aqui, ó, de z, que é o que a gente chama, e aqui tem z, z, z. Certo? Isso aqui seria a mesma coisa aqui, 1 mais z sobre 2, 1 menos z sobre 2, elevado a n, y igual a 0. Tá? E olha só, os dois métodos implícitos, apareceu uma aproximação de Padé. Na aproximação dessa exponencial. E é basicamente porque eu estou tendo que dividir por um tempo adiante e tal. Então, eu só quero chamar a atenção que outra situação, onde aparece a aproximação de Padé naturalmente, com um método implícitos e que afetam a estabilidade numérica. Enquanto que ali afeta a estabilidade em outro sentido, cruzando derivados. Então, fazer um método implícito tem um certo paralelo, analogia é a palavra errada, é paralelo com a gente fazer derivadas cruzadas. Tá? Só um comentário, nada profundo, mas só um comentário. Tá? Tá? Então, isso aqui é a aproximação polinomial e 2 aproximações racionais. E isso tem implicação nas áreas, né, na estabilidade do método. Tem aqui a figurinha, mas nem vou desenhar porque não... Eu quero voltar aos comentários. Então, voltando a BBM. Então, voltando. A KdV versus BBM. Então, se eu estiver fazendo uma competição entre KdV e BBM, a gente pode dizer o seguinte. Vamos lembrar, então, vou repetir. Comportamento distinto para K grande e mais comportamento parecido para ondas longas, K pequeno. Foi isso que a gente viu, certo? 2. Ambas as equações apresentam ondas solitárias como solução. Tá? E ambas ondas solitárias, né, que é isso aqui, uma onda assim e a onda solitária viajante. Né? Quando eu falo onda solitária, significa um pulso viajante. Tá? Então, onda solitária seria aqui, um pulso viajante. E ambas são um pulso, vou botar mais aqui, um pulso secante ao quadrado viajante. Tá? Então, se você integrar, vai dar um pulso, né? E semelhante, né? Vamos dizer assim, semelhante ao
visto por Scott Russell em 1874. Né? Todo mundo já ouviu falar no Scott Russell, né? Que perseguiu a onda a cavalo e relatou e tal. Né? Então, esse pulso, para explicar o fenômeno físico visto pelo Scott Russell, as duas meio que prestam serviço semelhante. Tá bom? Depois, comentários. Como eu falei, a KdV é dita ser um sistema integrável, ou completamente integrável, porque tem infinitas grandezas conservadas, entre outras coisas, né? E nesse caso daqui, isso aqui é muito importante, as pessoas fazem confusão, ondas solitárias são solitons. Há uma confusão que eu acho que deveria ser evitada, mas enfim, as pessoas chamam muitas vezes qualquer onda solitária de soliton, mas não. Vocês sabem o que significa um soliton em oposição a só uma onda solitária? Isso, muito bem. Então, qual é a diferença? Você ter um pulso viajante é ter uma onda solitária. Mas uma onda solitária não é um soliton. E as pessoas abusam da palavra soliton, falam, está aqui a solução na forma de um soliton, porque é uma onda solitária. Não. A palavra justamente soliton vem um pouco de física de partículas, né? Que, como você falou, para KdV, se você pegar uma onda solitária, inclusive uma onda solitária grande, viaja mais rápido, a gente vai ver uma fórmula dela, viaja mais rápido do que uma baixinha, ou se você botar uma contra a outra também, que é head-on collision, que é batida frente a frente, ou esse tipo que é um atropelo, que a grande passa por cima. O que acontece se você tem o que em inglês chama head-on collision, que é batida cabeça com cabeça, que a gente fala em futebol, head-on collision. Ou essa do atropelo, é que essas ondas interagem, há uma defasagem, há um tempinho gasto na interação, mas depois que elas saem, tipo, uma bateu de frente com a outra, essa sai para lá, essa sai para cá, ou a grande atropelou a pequenininha, elas saem como se nada tivesse acontecido. Então é quase como se tivesse, como se tivesse tido quase que um choque elástico de duas partículas, a menos desse tempo gasto na interação. E como partículas sempre terminam em geral em on, né, onda solitária, pensando em como partícula, ficou soliton. E depois surgiram descobertas vários tipos de ondas. Tem umas que formam um bico, tem um pico, e tem as outras equações que se chocam, essas ondas com menos regularidade, que tem um pico, que se chocam também, tem um choque tipo elástico, e aí as pessoas chamaram de picons. Então, tem vários outros nomes para ondas de coisa, mas a primeira foi essa aqui, de água, onda solitária, soliton, nos anos 60, isso criou um grande interesse em pesquisa e entendimento. Peter Lax teve uma grande participação, e outras pessoas, e então se entendeu que sistemas integráveis, completamente integráveis, as ondas solitárias são solitons e colidem de uma forma de uma colisão elástica. Elas mantêm sua integridade. Há uma certa defasagem, no sentido que não é só simplesmente uma passa pela outra e vai, não. Ou uma atropela a outra e vai, não. Quando elas se encontram, há uma perdazinha de tempo, uma certa defasagem, e puf, elas saem, é rápido, mas elas saem como se nada tivesse acontecido. Então, é uma colisão elástica. Já a BBM não é. Tá? Então, colisão de forma elástica. Vou botar aqui para ficar... Então, isso aqui é porque lembra partícula. Né? E é como se fosse quase que uma aproximação, quase como se fosse uma suavização de uma partícula, que geralmente a gente pensa num ponto, e
e aqui tem um suportezinho efetivo, né? E a BBM não é um sistema integrável, nesse sentido de infinitas grandezas preservadas, é integrável no sentido mais simples, quer dizer, a gente consegue resolver a solução, então eu já falei, tem a onda solitária, mas não é integrável no sentido que, vamos botar assim, não existe um sóliton, tá? E se você no computador fizer duas ondas solitárias da BBM colidirem, tá? As ondas solitárias da BBM têm uma cara parecida, né, com a do SKV. Se você vê elas colidirem, parece... Eu nunca fiz isso, então não tenho detalhamento fino, mas eu já li e tal. Então, se duas ondas solitárias colidirem, a colisão não é elástica. E pelo que eu já li, por isso que eu estou dizendo, nunca fiz o experimento, então não sei se para todos, como é assim para todos os parâmetros, mas a colisão, muitas vezes, a olho nu, assim, parece que é elástica. Mas se você der um zoom numericamente no seu gráfico da solução, você vê que atrás das ondas tem um pouquinho, logo de imediato, tem um pouquinho de radiação. Ou seja, tem um pouquinho de energia que vaza da onda solitária. Então a colisão não é de fato elástica. Dá para entender? Né? Tem um rabichozinho oscilatório que vaza da onda, então não é uma colisão elástica. Tá? Então, vou botar aqui, não é sólido, vou botar aqui como lembrete, colisão de ondas solitárias gera uma, vou botar aqui em parênteses porque eu acho que é em geral, pequena radiação, tá? Que é radiação que é um rabinho oscilatório. Não é mais uma onda viajante. Tá claro a explicação? Tá? E eu estou botando aqui em geral pequena, porque pode ser que tenha as casos que são maiores, enfim, mas os casos que eu já li, muitas vezes, colisão, dependendo das amplitudes das ondas, você muitas vezes fala, ih, colisão elástica. Não, aí você dá um zoom mais cuidadoso no computador, e aí você começa a ver um rabichinho atrás, então não é elástico. Tá? E a única coisa que me escapa é que eu não sei se isso é sempre pequenininho, quer dizer, que você tem que dar um zoom para ver, tá? É isso que eu não me lembro. O que mais que eu tenho para falar? Então a BBM tem um número finito de leis de conservação. Eu acho que são 3, tá? E então as ondas solitárias da BBM não são sólitons, né? Ok. Tá, e por fim, uma coisa simples, vou escrever rapidinho. A gente vai começar então de fundo variável. E uma última observação é que a Boussinesq clássica, vou botar aqui, adimensional, aí depois tem mais uns fatos para falar, não sei se vou começar, vamos ver se vai ter o terreno variável hoje, ainda tem tempo, não sei ainda não. Ela gera essa relação de dispersão que é uma relação de dispersão boa.
Tá? Então o TT... Só, André. Oi. O carro vai para o infinito. O carro vai para o infinito. A velocidade vai para zero. Porque a velocidade tem que dividir esse K2 aqui, e aí a velocidade vai para zero. Tá? Então, de novo, derivadas cruzadas deu para D, né? E deu um caso bom para a gente. O que mais que eu quero falar? Sim, ainda tem mais umas coisinhas de falar aqui antes de falar de teoria do potencial. Vamos ver se cabe aqui nesse quadro. Não sei se hoje eu vou... Talvez eu vou começar na aula que vem, não vou acabar hoje não, fazer análise múltipla das escalas e tal, vai ser na aula que vem. Tem vários comentários. Então, comentários a mais, observações, fatos. Então, para quem tem interesse, tem o seguinte artigo. Bona, Chen e So. Journal Nonlinear Science. Tem parte 2002. Tem parte 2, 2004. E eles estudam o seguinte sistema. E eu tenho que escrever para meus comentários fazerem sentido. Isso aqui chamaram de sistema Boussinesq. ABCD. ABCD. Tá? E o que eles fazem? O que eles fazem é que tem maneiras de motivar isso aqui, mas eles fazem, de certa maneira, talvez já parte direta desse sistema. Você tem como deduzir isso da teoria do potencial cozinhando esses diferentes termos de dispersão. Então, nós temos 4 coeficientes de dispersão, é o ABCD. E esse artigo daqui, o primeiro aqui, é uma teoria mais linear, baseada em dispersão e tal. E esse aqui é algumas coisinhas não lineares, né? Os dois tentando olhar um pouquinho também para espaços de funções. E o que isso? Bona, Chen, Min Chen, que foi aluno do Bon, e o So, que também vem muito aqui visitar Felipe Linares, estavam interessados em fazer análise dessas equações para diferentes valores dos coeficientes de dispersão, que, como a gente viu, algumas equações têm só um, algumas têm 2 e por aí vai, certo? Então, essa aqui é como se a gente tivesse o A e o B igual a 0. Né? Tá bom? E aí eles dão intervalos e dão uma relação, tem uma certa relação do A, B, C e D, eles não podem ser arbitrários, então tem uma certa regra entre o A, B, C e D, e tem certos intervalos onde o A, B, C e D tem que viver para que esse sistema seja bem posto, tenha boa colocação do ponto de vista linear, e a teoria não linear é mais complicada. E aqui no 2004 eles fazem alguns casos, se não me falha a memória, mais específicos da análise funcional para alguns valores dos coeficientes. Tá? Mas então, como vocês veem, relativamente, cientificamente falando, isso aqui é o quê? Recente, né? Tá? Análise funcional. E o caso não linear é mais complicado. E reparem aqui, todos esses caras aqui são coeficientes constantes. Tá? Tem alguns casos, como vocês vão ver eu falar, que era o meu caso com topografia, vai ter coeficientes variáveis aqui. Então, análise funcional para os coeficientes variáveis, mesmo quando são suaves, são coeficientes suaves relativos às montanhas,
tem muito pouca coisa feita do ponto de vista de análise funcional, teorema rigoroso, tudo papapá e tal. Não é fácil. Tá? Não é fácil. Tá bom? Então esse é um comentário que eu queria fazer. Eles dão, né, referência para isso. Um truque, né, no tempo que falta, comentar 2. Truque numérico. Apesar do curso não ser de métodos numéricos, mas o truque numérico, porque o Bona, em um artigo deles, eu acho que com a Min-Chen também, eu não tenho a referência aqui, mas faz um truque parecido, eu vou indicar para vocês, na hora de fazer análise funcional, provar também, eu acho que existência, boa colocação e tudo mais. O truque numérico é o seguinte, o truque numérico que eu conheço, que eu aprendi do artigo Way e Kirby, em 95, na verdade na tese do meu primeiro aluno, com a tese do meu primeiro aluno, do Juan Carlos Munhoz, que até chegou aqui, por acaso está visitando por 2 semanas, que é colombiano lá de Cali. E aí, o truque é o seguinte, como é que eu resolvo esse problema daqui, ó? Vocês sabem, né, métodos numéricos. Tá, como é que eu resolvo esse problema aqui no computador? E a dificuldade é particular isso aqui, ó. Mas quando eu tenho um tempo aqui, o tempo aqui e o tempo aqui, e eu quero usar um método usual para EDOs. Tá? Então, a gente pode pensar que vai discretizar em X, depois tem que organizar isso aqui para cá e tal, é uma maneira. Tá? Mas tem um truque muito simpático que funcionou muito bem no computador, que é reescreve isso aqui, matematicamente, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, ó. Pensa que V é uma variável auxiliar. O que eu fiz? A gente simplesmente pegou tudo e jogou para o lado de lá, agrupou esses dois aqui, chamou V de variável auxiliar e você faz a evolução do V e depois resolve esse problema daqui. Quer dizer, esse problema daqui, você vê que aqui a gente tem um problema elíptico, onde esse V é dado. Tá? Aí você volta para a variável U para calcular o campo vetorial. Tá? Numericamente, a gente resolve isso aqui usando diferenças finitas e vira um sistema tridiagonal que se resolve muito rápido no MATLAB e tudo mais. O Jerry Bona, em um artigo dele com a Min-Chen, eu acho, Bona e Chen, eu esqueço qual é o artigo, eles, digamos assim, invertem, vou botar assim, esse, abre aspas, laplaciano, tá, isso aqui é como se fosse, então eles invertem esse operador aqui, escrevem ele numa forma integral e resolvem no computador uma equação, um sistema íntegro diferencial, quer dizer, uma EDO com um termo integral. Tá? E que isso aqui é um pouco como se fosse uma aproximação disso, sem ter que, na hora que eu for inverter essa matriz, eu estou fazendo uma aproximação da inversão do operador integral. Tá? Mas a essência que eu quero passar para vocês é que esses modelos que têm tempo aqui cruzado, esse truque funciona muito bem. Davi também, outro aluno, usou isso também, que é basicamente, olha, chama momentaneamente isso aqui de uma variável auxiliar, aí no instante zero, você sabe o zero, o eta zero, calcula esse campo, evolui. Aí assim você for para o próximo passo de tempo, você sabe qual é o V no instante novo.
Aí, então, significa que você sabe esse lado direito dessa equação elíptica aqui. Certo? Discretiza isso aqui com uma matriz de diferenças finitas. Isso aqui vai ficar um sistema AX, que é o U, igual a B. Então, desse V, você recupera o U no próximo tempo. No tempo N mais 1, digamos assim. Aí você é capaz de calcular esse campo aqui no tempo N mais 1. E aí evolui para o tempo N mais 2. Tá claro? Então, eu queria passar esse truque. O curso não é numérico, mas você vê, mistura a coisa aqui, aparece uma parte elíptica. Enfim, olha só, a parte elíptica vindo do termo de dispersão. E o termo de dispersão foi herdado o quê? Da parte elíptica do problema, que foi a gente resolver o Laplaciano com o Neumann lá no fundo. Então, eu acho muito divertido porque começa a ficar uma salada de frutas gostosa, bem misturada entre ondas, coisa elíptica e várias coisas de ADPs. Concordam? Tá? Ok. Minutinhos que faltam. Beleza, dá para fazer mais um comentário que eu vou talvez rabiscar um pouquinho, eu tenho que parar talvez 5 minutinhos antes, que tem uma reunião na diretoria, e começa às 3, eu paro 5 minutinhos antes, mas já dá para rabiscar uma coisinha, quer dizer, talvez até fazer mais, que aí uma coisinha também que vai apontar para exercício, né, passado para vocês. Então, a pergunta é a seguinte: o que podemos dizer de Bem, a primeira coisa simples, que isso aqui é a equação de Burgers, isso aqui é a equação de advecção de fusão, isso aqui é KdV. Tá bom? Porque isso aqui é advecção, porque é transporte, e isso aqui é difusão, a questão do calor, que a gente ainda fala mais um pouquinho sobre ela. Qual a diferença entre essas três equações? Em particular, se eu tiver um choque. Tá? Então, isso aqui é só para indicar um choque. A gente sabe que Burgers, essa aqui produz um choque. Né? Então, é só uma vizinhança, forma um salto. Né? Se eu começar, então. Aí, a gente vai ver o que essas duas fazem com o choque. Então, numa região, numa vizinhança do choque, né? Isso aqui é onde a derivada não mais existe, tá? Isso aqui é na vizinhança, a gente sabe para esse problema, se eu começar com uma gaussiana, eventualmente ela vai formar uma coisa assim, então eu estou só meio que olhando aqui, né? A vizinhança do choque. Então, olha só. Agora é um olhar, né, do matemático, já não tem mais alfa e beta. Vou botar um epsilon aqui. Então, o epsilon aqui, vou chamar a atenção que o epsilon é pequeno. É um olhar do matemático. Essa equação aqui, a solução cessa de ser uma solução clássica num tempo crítico. Vimos isso no começo do curso. Tá? Essa daqui, a gente sabe que pode ter uma onda solitária. Pode. Por que eu estou falando pode aqui? Essa solução aqui, essa equação aqui tem uma onda solitária?
a gente tem que tomar cuidado, porque há um desequilíbrio muito grande entre não linearidade e dispersão. Tá? Então, é claro, tem uns casos que aqui a gente não botou, eu não botei parâmetros e tal, e a gente falou da onda solitária, tá? Então tem onda solitária, então tem que tomar um pouquinho de cuidado com a escolha do dado inicial, tá? Porque não é qualquer dado inicial que, vai, né, que é uma onda solitária. Então, essa daqui, a equação 2, a gente pode chamá-la como se fosse uma regularização difusiva do choque, já vou falar por quê, e a 3 é uma regularização dispersiva do choque. E a razão é a seguinte, que quando eu tiver um epsilon pequeno na primeira, eu vou ter o choque suavizado da seguinte maneira. Essa é a solução onde essa banda daqui, ó, escalona com epsilon. Tá? E vocês vão ver isso no exercício, que eu vou descrever agora e que vocês têm que completar o exercício. Tá? Essa daqui, quando o epsilon vai para zero, a gente tem uma convergência forte da solução de 2 para 1. Ou seja, da solução dessa equação para a solução dessa equação. Tá? Aqui, nesse caso com dispersão, a gente tem oscilações que fazem isso aqui. A regularização é uma regularização via dispersão, ou seja, via a oscilação, é uma regularização via oscilações. E agora, quando epsilon vai para zero, e isso é mais recente, isso aqui é fácil de fazer. Vocês vão ver um exemplo que está na cara de vocês. Tá? É o exemplo que eu vou escrever agora que vocês têm para fazer. Tá? Esse aqui já é mais difícil. Quando o epsilon vai para zero, a convergência é fraca. E eu vou só dar intuição para vocês nesse minutinho que falta. Tá? Então, o caso 2 tem o seguinte exemplo. Se a gente tiver um estado, vou botar assim, ó, estado, o menos, e aqui o estado, o mais, tá? Estado, o menos e o mais, a solução, deixa eu ver assim, pedindo solução viajante da forma U de Xi igual a X menos CT, conectando estado o menos ao o mais, tá? Nos dá, então vou dar a resposta e vocês têm que preencher o detalhe. Então o exercício é esse. Nos dá o seguinte, que o x menos CT é igual a o mais menos o menos sobre 2, menos o menos menos o mais sobre 2, tangente hiperbólica, o menos menos o mais sobre 4 epsilon Xi. Ou seja, olha só, então o exercício é, acha essa solução para esta equação, pedindo que ela conecte um estado constante, o mais, o menos ao mais, sendo uma onda viajante, tá? E essa fórmula daqui é ótimo que ela diz a gente
isso aqui, que a convergência é dessa forma. Primeiro, a gente vê está na nossa cara. Primeiro, olha aqui a tangente hiperbólica, mostrando isso aqui suavidade. Olha isso aqui escalonando a inclinação da tangente hiperbólica. Quando o epsilon vai para zero, a tangente hiperbólica fica mais nervosa, muda mais rápido, certo? E essa é a solução que conecta, isso aqui vai de -1 a 1, certo? Conecta os dois estados. Então a gente vê que isso aqui de fato é uma regularização difusiva da onda viajante, certo? E aqui está o grau de suavidade também. Essa daqui, e eu vou terminar agora, essa regularização aqui já é mais complicada. E ela não é uma... Aqui a gente vê que a convergência é forte, certo? É uma função que está convergindo para outra. Então, essa daqui vai fazer esse sentido só no sentido fraco, integral. Você tem que integrar ela para ver que bate. E por quê? E a razão é a seguinte, e eu meio que termino aqui. É que quando o epsilon vai para zero, tá? Quando o epsilon vai para zero, as oscilações ficam mais e mais nervosas, ou seja, a frequência fica mais e mais alta, a escala fica mais e mais fina, o nervoso é André falando de forma coloquial, mas matematicamente as frequências ficam mais altas, o espaçamento fica mais fino, e essa amplitude daqui não vai para zero rápido o suficiente. Então você fica com uma coisa que fica cada vez mais assim, ó. Tá? E aí você pode dizer que essa curva branca e essa curva laranja uma vai para a outra no sentido integral, porque essa oscilação daqui acaba integrando para zero um pouco no espírito aqui, mãos abanando, que nem americano fala sem rigor, um pouco no espírito Riemann-Lebesgue, certo? A coisa fica tão nervosa que, se você está integrando o cosseno de nx versus f de x, o f de x parece uma constante e há um cancelamento. Essa é a palavra técnica. Então, tá claro? Isso aqui a convergência é forte, por essa razão aqui está aqui um exemplo bom de ver, e aqui a convergência é fraca, porque é nesse sentido, precisa do cancelamento, porque não é convergência no sentido forte. Tá bom? Então, são duas formas. Então, probleminhas de interesse matemático, técnico, duas coisinhas. E isso aqui, preencha o detalhe disso aqui, é um exercíciozinho que é basicamente rodar a manivela, as ideias estão aqui. Pede que seja variável, viajante, embute, e vai cozinhando para ter as constantes nos extremos, faz uma macaquice aqui e ali, e vai sair isso aqui. Tá? E é um exercício, como eu falei, bom, porque é muito bom ter os exercícios, nem sempre também, esse aqui mesmo com essa regularização assim, nem sempre é fácil de pegar uma solução fechada, assim, tá? Já ia esquecendo de falar. Então, o caso geral, um pouquinho geral para esse tipo de regularização, vocês veem, de vez em quando eu faço, não vou fazer aqui, mas vocês veem no Witham um exemplo em que acaba que não dá para escrever a solução dessa forma bonitinha assim, mas acaba tendo uma integral com os caras complicados e é meio que você mostra que a solução converge, tá, no espírito de fase estacionária, ou seja, análise assintótica de integrais de Fourier e tal, tomando, entendeu? Tá? Isso está no Witham, mas é só para ter uma referência. Tá? Então vamos parar aqui.